Como estará São Paulo daqui 25 anos? Este foi o tema de um seminário promovido pelo Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva. Durante o evento que debateu o planejamento da cidade, foi apresentada uma pesquisa que revela que a frota de veículos da Grande São Paulo deverá duplicar até 2040. Nosso entrevistado é o presidente do Sinaenco, o engenheiro João Alberto Viol, que vai dar mais detalhes sobre essa pesquisa. Tudo bem, João? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Câmara. Muito obrigado, eu que agradeço. A mobilidade urbana é o principal problema de infraestrutura da cidade? Sim, isso dentre os demais que nós temos, nós fizemos também uma pesquisa onde a população indica que essa é a sua principal preocupação, né? E diante disso é que nós fizemos esse estudo de aumento de frota para as principais capitais brasileiras, incluindo São Paulo, para comparar com o crescimento populacional, né, e isso servir de alerta às autoridades com relação às coisas que têm que ser feitas, e são muitas, na área de infraestrutura. Como é que foi feita essa pesquisa? Essa pesquisa foi feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, por técnicos, onde nós fizemos um estudo para as 13 capitais brasileiras onde o nosso sindicato é representado. Aliás, seria importante colocar que o nosso sindicato representa as empresas de engenharia consultiva e arquitetura. São as empresas que fazem os projetos, que fazem os estudos e o planejamento. E o grande problema brasileiro, o grande problema cultural brasileiro, é a falta de planejamento, né? E esses seminários têm essa intenção de chamar a atenção das autoridades para a necessidade de planejar. Planejar é decidir agora o que nós vamos fazer lá na frente. Vamos lá, João. Um exemplo da falta de planejamento. Vamos supor que o senhor tem uma empresa no Rio de Janeiro e que o senhor quer entregar algo em Curitiba. O senhor vai ter que passar pela Marginal Tietê inteira, chegando pela Vila Maria, e pela Marginal Pinheiros, um bom trecho para poder chegar na Regis Bittencourt. Esse é um exemplo clássico de falta de planejamento urbano, sim ou não? Sim, claro. E aí, como é que se corrige? Então, se corrige sempre pensando muito na frente. Nós não podemos decidir e realizar agora algo que necessita de um tempo de maturação para se decidir a melhor solução, um outro tempo de maturação para se realizar um bom projeto e um tempo para realizar essas obras. Portanto, decisões como essa de logística, elas estão sempre entremeadas. Então, o senhor é engenheiro e conhece bem esse mercado, tem competência técnica para falar sobre o assunto. Vamos pegar como exemplo o que aconteceu, Adriano, na área de mananciais da cidade de São Paulo na década de 60. Todo mundo reclama que a área da Billings e da Guarapiranga formaram-se verdadeiras cidades naquele entorno, né, com grandes populações e tudo mais. Aí o poder público vai lá e coloca escola, creche, delegacia, hospital. Quando você faz isso, você institucionaliza aquela área de ocupação que é irregular, tornando-a mais irregular ainda a partir do momento que todos esses acessos se tornaram possíveis. Do ponto de vista da engenharia consultiva, no seio da estrutura da revisão do plano diretor, como é que se corrige isso? Pois você deu um exemplo em que uma lei instituída há muitos anos atrás, ela ficou completamente fora da realidade urbana daquele momento no município. Portanto, faltou acompanhamento, faltou uma previsão mais adequada de como deveria se desenvolver aquele entorno. O poder público não conseguiu não só corrigir as regras, como propor novas que fossem mais adequadas. Então, como é que o plano diretor corrige? O plano diretor tem que pensar a cidade como ela está hoje, os seus problemas, como é que ela ficaria daqui a 20, 25, 30 anos. Então, como se faz isso? Exemplo, na questão da mobilidade urbana, que nós acabamos até sempre dizendo, se trata de um problema de mobilidade humana. Sim. Porque você tem que colocar o cidadão se deslocando para diversos lugares, diante de um meio totalmente adensado, para ir ao médico, para ir ao trabalho, para ir a qualquer lugar. Se o problema hoje, mobilidade, né, nós temos que pensar, a cidade tem espaço para crescer? Não tem. Vai adensar mais? Vai subir? Agora, diante disso, de duplicar o número de carros, a frota, como é que...
Então, isso, veja bem, isso é uma previsão se as coisas continuarem como estão. Tá certo? Isso fica como um alerta. Nós estamos falando hoje em 9 a 10 milhões de veículos na Grande São Paulo. 7 na cidade de São Paulo. Isso. E estamos prevendo aí 17 milhões. A população já cresce muito menos na Grande São Paulo do que já cresceu. Hoje nossa taxa é menor que 1%. Portanto, se prevê aí 22 milhões de pessoas na Grande São Paulo daqui a 25 anos. Se hoje você considerar 20 milhões de pessoas para 9 milhões de veículos, nós vamos ter 22 milhões de pessoas para 17 milhões. Quase um carro por cabeça. Quase um carro. E como é que se previne? Hoje essa relação é de 1 para 2. Nós achamos que em 2025, o espaço físico, se estivesse como está hoje, ele já travaria a cidade completamente, né? Porque em 2025 nós vamos ter cerca de 13 milhões de veículos. Então, a questão toda é como nós vamos restringir, como é que nós vamos conviver com outros modais, como é que nós vamos fazer com que a população se mobilize e se mobilize menos. Quais modais que podem ser pensados? Todos são válidos, né? Se fala muito na bicicleta. É importante a bicicleta? Sim. Só que, lembrem-se, é preciso educação também, né? Se você solta a bicicleta, né, sem restrições, não é, com a população estressada, como está hoje, quer dizer, o risco de acidentes, etc., aumenta muito. Não é? É um conjunto de medidas que precisam ser feitas, mas a bicicleta pode ser uma alternativa, o ônibus precisa ainda de alguns aperfeiçoamentos, porque hoje você tirar o cidadão do carro para o ônibus, você dá mais insegurança a ele, menos conforto, né? Não, mas some-se a isso o fato de que durante muito tempo cultuou-se a ideia de que todo mundo teria o direito a ter um carro. Sim, e as montadoras de veículos que parecem que não estão muito tão de olho no business delas, no negócio delas, as montadoras estão aí com um festival de taxa zero nesse fim de ano. Sim. De olho na segunda parcela do 13º. Sim. Ao mesmo tempo, o país incentiva a indústria automobilística porque economicamente é importante e, ao mesmo tempo, hoje a questão da mobilidade está tão forte, e eu não estou falando agora só de São Paulo, porque nossa pesquisa foi para as principais capitais do país, e a repercussão, por exemplo, em Curitiba, que é um bom exemplo de mobilidade urbana bem organizada, o principal anseio da população é melhorar a mobilidade urbana de Curitiba. A situação lá está ruim, segundo a ótica da população. Agora é a questão do espaço também. Porque parece que não tem mais espaço em São Paulo. Você tira uma faixa para colocar o ônibus, você tira uma faixa para colocar a bicicleta. Como é que não fica? tem mais espaço físico na topografia da cidade, na topografia viária da cidade, e não tem mais espaço na topografia horizontal da cidade. São Paulo só cresce para o alto. Sim. Esse adensamento a que o senhor falou tem feito. A gente conversava com o vereador André Matarazzo no sábado e com o vereador Zé Américo na audiência pública da revisão do plano diretor, no Sesc Pinheiros. Esse adensamento a que o senhor se refere, com base na pergunta da Adriana, ele está levando a um fenômeno que é uma demonização do mercado imobiliário. Sim, isso acontece também. Por quê? Porque o adensamento está sendo feito dentro de uma infraestrutura que não está compatível com ele. Né? Então, se você pegar determinadas áreas da cidade, está se construindo muito, se adensando violentamente, mas onde estão as alternativas, onde é que está a modernização do sistema, onde é que está o incentivo para que a pessoa não tenha que se deslocar de carro para os locais de trabalho, para o hospital, né, para o seu médico, etc. Então, este conjunto é um processo mais complexo que todos os vetores terão que ser analisados. Então, a solução, ela não é tão simples. Se fosse simples, nós a teríamos. E o que o senhor está contando aqui para mim e para a Adriana no programa, no Jornal da Câmara, é uma prévia da materialização do caos. Imagine colocar 8 milhões de carros nessa estrutura que nós temos em São Paulo. Quer dizer, aí vai ter que pensar em pedágio urbano, a restrição, zonas de restrição. A restrição eu acho que é inevitável, viu, André? Não há como não ter restrição para o carro. Né? Eu acho que é inevitável. Agora, os exemplos que a gente tem de adensamento bem feito, como no Japão, né, que hoje se adensa, mas se adensa de uma forma organizada, onde até a nova avenida passa por baixo de grandes prédios,
onde ele coloca no mesmo espaço, ele coloca a habitação, o comércio, Sim. As instalações dos A diversos escola, usos, o clube, a escola, o clube, etc., e coloca o parque ao lado. Resolver no bairro. Ele resolve ali. É. Ele adensa e ele diminui a área de veículos e aumenta as calçadas. A calçada é um elemento importante na área urbana hoje. Legal. João Alberto Viol, engenheiro, presidente do Sinaenco, né, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva. Muito obrigado pela presença do senhor. Vamos conversar mais sobre esses estudos que estão sendo feitos sobre o futuro das cidades, não apenas de São Paulo, mas as tendências. A revista Time fez um belo trabalho há um tempo atrás sobre cidades inteligentes. E aí o senhor pode voltar aqui conosco para falar também sobre isso no futuro próximo.